São Lucas 24, versículo de número 44. Esse trecho da palavra é quando Jesus aparece aos 12 apóstolos, depois de ressurreto, né? Já tinha morrido e ressuscitado. Ele volta e eles estão na conversa aqui, né, e tal, e Jesus no momento diz assim, e disse-lhes, estou lendo 24, 44, de Lucas, e disse-lhes Jesus, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. E ele repete as palavras, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Deus poderoso, nos abençoa agora, Senhor, na ministração dessa palavra, seja ela para a bênção da nossa vida, enriquecimento no conhecimento e libertação do que precisamos ser libertos, para crermos, Senhor, porque o fundamental é crer, sem duvidar, e assim, fazendo, nós vamos receber a bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor mandou a lei não foi cumprida por ninguém, além de Jesus. Quem cumprisse a lei, seria salvo. A lei é de Deus, mas foi uma coisa tão, difícil que, porque são 10 mandamentos, se você pode acertar 9 e falhar um, não adianta nada. Mas veio Jesus, quando o Senhor Deus percebeu que ninguém ia cumprir essa lei, Ele mandou um que cumprisse no nosso lugar, que nos justificasse perante Ele, e esse era o Filho, o único Filho, o Filho amado, aquele que é e sempre será a perfeição do amor de Deus na terra, a plenitude do amor de Deus na terra. Então Ele manda Jesus Cristo, e Jesus aqui na terra, antes, Ele está dizendo, olha, quando eu estava aqui, eu falava isso, e Ele repete depois de ressurreto, essa situação, que Ele veio para cumprir todas as Escrituras, e cumpriu, meus irmãos, uma a uma, porque tudo isto estava previsto na palavra de Deus, tudo isto estava desde o livro de Gênesis, por onde nós vamos começar daqui a pouco, está falando de Jesus, porque Jesus não veio só no Novo Testamento, Jesus é antes da fundação do mundo. Quando o Senhor diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos esse homem a nossa imagem e semelhança, Ele usou isso no plural. Deus não estava sozinho, estava lá o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para confeccionar, para fazer, para montar ali do pó da terra o homem, não é isso? Então, amados, nós vamos percorrer, eu comecei no Novo Testamento, onde nós vamos terminar depois, mas nós vamos percorrer o Velho Testamento, mostrando cada item, que tudo que Jesus fez, estava já predito na palavra, estava já escrito, quer dizer, ele foi cumprindo uma a uma as promessas, e não deixou nenhuma para trás, nenhuma, e por isso que nós somos abençoados, por isso que foi tragada a morte na vitória, por isso que Ele morreu e pelo poder do Pai ressuscitou, por isso o Senhor, lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, diz que na sua boca nunca houve um engano, coisa que na nossa boca é um despejar todo momento, mas se fosse depender de nós, irmãos, não haveria salvação, nós estávamos literalmente condenados, nós vemos homens de Deus que começaram e erraram, nós vemos desde Ló, que foi tirado daquela cidade, para que a cidade fosse destruída, porque agradava aos olhos de Deus, depois comete incesto com as suas filhas, quer dizer, comete pecado, mesmo Salomão, que foi o rei da sabedoria, a sabedoria de Salomão, no final da sua vida, meteu o pé pelas mãos aí por causa da mulherada, também errou. Davi, o escolhido, tem esse envolvimento com Betseba, que é a mãe, que foi o produto disso, foi Salomão,
né? O filho deles. Então, ele errou também. Então, nós vemos cada homem, meus irmãos, que erraram. Cada homem que a seu tempo duvidaram. Homens que tiveram seus percalços, mas só Jesus. Nunca houve um engano na boca dele. Nunca conseguiram pegar Jesus em nenhuma falta. Nunca pegaram Jesus em nenhum deslize. Então ele veio cumpridor da palavra de Deus, daquilo que estava escrito na lei, estava escrito nos profetas, estava escrito nos salmos. Ele cumpriu tudo isso, né? E nós vamos ter algumas passagens aqui que você vai ver que desde o princípio tudo converge em Jesus, tá certo? Então vamos começar bem do começo. Começar do começo. Gênesis capítulo 3, está escrito, meus irmãos, que ele nasceria de mulher, né? Por que ele nasceu de mulher? Por que ele nasceu de Maria? Porque foi dito aqui no capítulo 3, né? Na queda do homem aqui, foi dito o seguinte, no versículo de número 16, eu vou ler o 15, no 15 a inimizade é contra Satanás, e depois a mulher pelo que ela fez. Diz assim, e porém inimizade, estou lendo Gênesis 3, 15 e 16. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, nós podemos pisar na cabeça do diabo e pisamos. Mas como nós estamos frágeis, ou nós temos os nossos erros, ele morde o nosso calcanhar. Não há aquela situação mitológica lá, o calcanhar de Aquiles, onde ele era, né, tão forte, mas ele tinha o fraco dele, era o calcanhar. É mais ou menos isso. Nós pisamos a cabeça da serpente, mas se nós pisamos e não endireitamos a nossa vida, se nós pisamos e não fechamos a brecha, ele vai revidar. Ele vai revidar. Ele vai esperar um momento que vai ter uma brecha e ele vai entrar. Por isso, amados, que isso está escrito na Bíblia, não dá para fugir disso. Nós devemos estar firmes, né? Não desviando nem para lá nem para cá, orando sem cessar, vigiando sem cessar, porque o diabo não para de nos atacar. Olha o 16 onde eu quero chegar. Ó. E a mulher disse, para a mulher ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição era conceber filhos, não é? Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha que coisa interessante. Então, a mulher, ela foi destinada a ter filhos, com dores. Agora eu não sei aqui qual é que foi o pior castigo que Deus deu, ela ter filho com dores, ou pelo seu marido será dominada. Eu não sei qual é o que as mulheres gostaram menos, né? As duas coisas devem ser difíceis. Mas é o que Deus prediz na sua palavra. Então, Jesus, né, teria que nascer, olha só, aquele que tinha que cumprir, aquele que tinha que cumprir a lei, tinha que cumprir o que estava nos profetas, o que estava nos salmos, tinha que ser nascido de mulher. Porque não adiantava ele descer como Deus ele ia fazer tudo o que tinha que ser feito. Mas a palavra diz que ele desceu como homem, ele nasceu de uma mulher como nós, com as mesmas aflições, com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades. Então Jesus veio como homem, e como homem ele cumpriu para que tivesse validade isso, para ele nos justificar. Não adianta o camarada vir e ser maior do que você para justificar você, não, ele tem que ser igual a você para que pudesse justificar. Deus tinha que provar que se a pessoa fosse firme como Jesus era, quando Jesus disse assim, ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se não, faça a tua vontade. Como Jesus era firme e obediente para cumprir a vontade do Pai, ele tinha que vir como homem para mostrar que nós também temos possibilidade de cumprir a vontade do Pai na nossa vida. Nós temos. Então vem Jesus e cumpre no nosso lugar. Hoje foi lido, nós vamos passar por Isaías 53, onde perfeitamente discorre isso. Então, aqui está provado que ele deveria ter nascido de mulher, não é? Ele deveria ser da tribo de Judá. Então, um pouquinho para frente, Gênesis 40, tem outros textos, eu peguei alguns, talvez não seja muito claro para você, mas o contexto é este. Gênesis 49, 10, diz o seguinte:
O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Quer dizer, que o Salvador, aquele que ia mandar, quem está ao cetro é aquele que reina. Teria que ser da tribo de Judá. Nem o legislador, que é aquele que faz as leis, também dentre os seus pés. Quer dizer, também ia sair de Judá. Quer dizer, o Senhor e Salvador sairia de Judá. Até que venha Siló. Olha que interessante. Siló era uma cidade onde estava montado o tabernáculo. Mas eu comecei, é o que está aqui na minha Bíblia, tem uma explicação disso aí, era o nome da cidade. Mas por que chamava de Siló? Foi em outras fontes, meus irmãos, e Siló, está escrito assim na Bíblia, que Siló é um epíteto, que palavra, né? Epíteto. E eu fui procurar o que é epíteto. Epíteto nada mais é do que quando você chama, um apelido. Quando você chama uma pessoa por apelido. Então eles tinham o costume de chamar o Messias de Siló, porque o tabernáculo ficava nessa cidade, tudo eles associavam, era uma maneira de ser chamado naquela época. Por isso que está escrito aí, olha, que ele diz assim, e que me venha Siló, quer dizer, me venha o Messias, e a ele a congregação dos povos, e congregarão os povos, quer dizer, estarão todos juntos, ele juntará nele. E ele diz que na cruz do Calvário ele arregimentou, ele, agregou tudo nele. Ele deu a situação, quer dizer, ele deu a salvação para toda a carne, porque diz que o sangue de Jesus foi derramado sobre toda a carne. Ele puxou nele todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, nós vamos ver para frente. Ele agregou, naquele instante, meus irmãos, naquele instante, onde ele falou, Pai, está tudo consumado, ou antes ele fala assim, Pai, por que me desamparaste? Se o Senhor, ele disse no momento que ele estava vivo, eu e o Pai somos um. Na cruz do Calvário ele vira e fala assim, Pai, por que me desamparaste? Por que o Pai desamparou naquela hora? Porque justamente naquela hora, Ele tinha puxado todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. E na cruz do Calvário, Ele se fez maldição no nosso lugar. Deus não habita no pecado, Deus não habita na maldição, Deus não habita nessas mazelas. Então naquele momento, Deus se retira. Naquele momento, instantes, que é o momento onde Ele puxa nele todas as nossas baboseradas todas, as nossas murmurações, tudo aquilo que nós carregamos, Ele puxou nele, quer dizer, nos aliviou disso, de todo o pecado, puxou nele, aí o Pai desampara, tanto é que os céus ficaram escuros, naquele momento, mas Ele vira e fala assim, Pai, por causa de tudo isso, está tudo consumado, eles estão livres, eles estão salvos, e nós estávamos mesmo, naquele instante que Jesus, pelo menos por um instante, a humanidade foi salva, e depois, nós fomos o quê? Perdendo, no pecado, porque voltamos a pecar, voltamos, imediatamente depois, já estavam pecando, mas naquele momento foi cumprido, foi cumprido aquilo que Ele veio fazer, Ele veio e pagou o preço, pagou o teu preço e o meu preço, na cruz do Calvário. Então, ele diz aqui que o cetro deveria ser de Judá e Jesus era de Judá. Isso tudo, meus irmãos, no começo da Bíblia, já falando desse Senhor, Ele deveria ser descendência de Davi. Lembra quando o cego passou, Jesus, filho de Davi? Ele tinha a descendência dos judeus, a descendência do rei Davi, E isso está lá em 2 Samuel, vamos lá, você vai andar um pouco na Bíblia, hein? É um prazer. 2 Samuel, só me segue aí. Eu poderia citar isso, escrever, citar, mas eu quero que você procure aí. Você precisa habituar a procurar na Bíblia. Não adianta vir no seu telefoninho que você acha tudo. Eu quero ver se achar no papel. 2 Samuel 7, no versículo 12 e 13, diz o seguinte, eu vou ler para você. 2 Samuel 7, versículo 12, diz assim, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais, ele está falando Davi, então farei levantar depois de ti a tua semente,
Então, quando Davi morrer tudo e for sepultar com os pais, ele fará levantar a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ele estava falando de Salomão? Não, ele estava falando de Jesus. Ele estava falando do Senhor. Então, Jesus descenderia de Davi. Se você pegar a genealogia de Jesus, tem figuras interessantíssimas na genealogia de Jesus, até chegar em Jesus, começando desde Adão e Eva lá. Não é? Bem no começo dos evangelhos você tem isso. Vocês vão ver, por exemplo, que Jesus passou por Raabe. Raabe, uma prostituta, ou uma ex-prostituta. É engraçado que o camarada errou uma vez. A gente sempre trata Raabe como prostituta. Ela deixou de ser prostituta. Ela deixou de ser, para ser uma serva de Deus. Para a descendência de Jesus passar por Raabe. Dos filhos dela veio a descendência até chegar em José e Maria, lá em Jesus. Que interessante. O detalhe é esse, irmãos. Quando a pessoa erra, né? Ela pode se converter, ela pode melhorar, ela pode acertar o resto da vida dela. Você vai chamar ela sempre pelo erro, não é? Pelo erro. Nós fazemos isso, eu faço isso, nós erramos. A prostituta Raabe, ela foi prostituta sim, mas deixou de ser, se converteu. E Jesus diz assim: se você verdadeiramente se arrepender e se converter, eu jamais me lembrarei dos seus. Por que a gente lembra? Se nem Deus não lembra mais. Mas tem que ter um arrependimento, tem que ter uma verdadeira transformação, e ela foi transformada verdadeiramente. Está certo? Ela foi. Mas a gente sempre tem, né? O camarada, ele pode ser professor, doutor, emérito em alguma coisa, grande vitorioso nas coisas do mundo, uma sumidade de inteligência e não sei o quê, papapá. Você fala: você conhece o fulano que tem tudo isso. Você fala: quem? O fulano que é professor, que é doutor, que é chefe não sei do que, tal, que fez as coisas tão boas. Você cita um caderno de benfeitorias do camarada na vida. Ele fala: mas quem é aquele camarada? Aí você fala assim: aquele que é careca. O careca. O cara, sem nenhuma alusão, irmão, você deu risada. Nada, não é contra teu sangue e a carne, não. Eu podia falar gordo, vai. Fala gordo para não dar processo. Não é verdade, mas não somos marcados assim. Você olha e caracteriza a pessoa, não pelas boas coisas, mas o que ela fez. Eu tinha um pastor amigo meu que falava: você é um bom sem vergonha. Pastor, não pode ser. Se ele é bom, ele não é sem vergonha. Se ele é sem vergonha, ele não é bom. Você é um bom sem vergonha, ele falava assim. Não tem o bom samaritano? Mais ou menos assim. Mas nós evidenciamos sempre os erros. E isso é um erro. Nós devemos ver o que realmente a pessoa foi transformada. No que ela é hoje. No que ela se tornou. No que ela está mudada. É isso que nós devemos ressaltar nas vidas, não é isso? Outra coisa, lá em Isaías 7, esse é o mais messiânico de todos os profetas, 750 anos antes. Ele, Isaías 7, né? Vamos lá em Isaías 7. Isaías 7, versículo de número 14. Olha só o que diz a palavra aqui. Portanto, 7,14 de Isaías: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O que quer dizer? Deus. Estava falando de Jesus. 750 anos antes, vem um profeta e diz para o povo de Israel: olha, ele virá, e quem conceberá será uma virgem. Você imagina que os caras olharam para ele e deram risada? Primeiro que ele está profetizando uma coisa quase 1000 anos antes. Depois olhar para o cara e falar assim: não, vai nascer um menino chamado Emanuel de uma virgem. Os caras falam: agora o profeta ficou doido. As coisas de Deus, se nós olharmos com os olhos carnais,
é coisa de doido. É coisa de doido. A palavra de Deus é coisa de doido. Por isso que a palavra diz assim, nós somos loucos por amor de Cristo. É muito doido eu falar para você que ele andou sobre o mar. Você já conseguiu andar sobre uma piscina? Não, água, você afunda. É muito doido eu falar que esse homem cuspiu na terra, fez lama, botou no olho de um cego de nascença, mandou se lavar e ele ficou enxergando. Isso é doideira. Muito doido eu falar para você que estava um temporal miserável, a gente não acaba nem com a goteira aqui, nem pondo emplasto em cima. Ele levantou a mão e parou a chuva, parou o temporal. Isso é maluquice. Ele ainda chegar e falar assim, vai lá na boca do peixe, pega a moeda lá e paga o imposto. O primeiro peixe que você pescar, tinha poucos peixes no mar ali, né? Ele pegou aquele que estava com a moeda na boca. A moeda que não tinha nem troco, dava para pagar o dele e do apóstolo. Vai lá que dá para pagar o de nós dois, pode levar lá. Isso é loucura. E mais loucura ainda, eu falar aqui para você crer num Jesus que você não vê. Isso é coisa de louco. Graças a Deus que nós somos loucos por amor de Cristo, sabe? Essa é uma loucura salvadora, né? Isso é um processo de fé. Ou você tem fé para ver o invisível, ou você não tem fé, meu amigo. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas são as coisas que você espera delas. Você espera isso. Mas você não está vendo, mas você espera. Que jeito? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Coisas assim. Vamos lá? Próximo. Miqueias. Sabe onde fica Miqueias? Finalzinho aí do Velho Testamento. Depois de Joel, de Amós, vem Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Vamos lá. Quer ver outra coisinha interessante? Miqueias 5, no versículo 2. Diz o seguinte. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, que é a cidade de Belém, posto que pequena entre milhares de Judá, quer dizer, era uma cidadezinha titica, pequenininha, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, meus irmãos, há tantos centenas de anos atrás, dizia a palavra de Deus, confirmava a palavra de Deus, profetizava a palavra de Deus, em Miqueias 5:2, que o Senhor Salvador nasceria numa cidade pequenininha chamada Belém. Aí vem Jesus e nasce em... Onde nasceu Jesus? Nazaré. Não, a família de Nazaré. Ele foi concebido em Nazaré. Certo? Espera aí que eu vou chegar lá. Ele foi concebido em Nazaré. Aí os caras falam, mas avisa, eles moram lá em Nazaré. José e Maria moram em Nazaré. Ela está grávida em Nazaré. Errou! Não é? Não errou, não. Deus faz movimentar aquilo de tal forma que Herodes manda uma lei lá e tal, para matar e tal. E tinha um censo que estava sendo feito. E eles tinham que fazer o censo, e ali não tinha, eles tinham que se dirigir tudo para que cidade? Belém. Lá vão eles todos para Belém, e cumpre-se a palavra de Deus, porque Jesus nasce em Belém. Pobre, paupérrimo, esfarrapado, não sei o quê, nasceu numa estrebaria. Ele nasceu numa estrebaria, meus irmãos, não porque José não tinha dinheiro para pagar uma estalagem, é que a cidade era pequena, estava tudo lotado. Lotado. Jesus era pobre, mas não era miserável. Ele ganhava, ele trabalhava, homem de dores, sofredor no trabalho, né? Ele trabalhava, mas tinha a sua casa, a sua dignidade. Por isso que ser pobre não é nenhum defeito. Ser pobre não é nenhuma vergonha. Ser miserável porque miserável é a formação do homem. Camarada pode ser rico e ser miserável. Pobre e rico fez o Senhor, miserável é a nossa concepção. Então, o pobre não é vergonhoso em nada. Jesus era pobre, mas era digno.
Ele nasceu na estrebaria porque não tinha lugar. Tá certo? E ele nasceu em Belém. Sabe o que quer dizer a palavra Belém? Hein? Você sabe o que quer dizer a palavra Belém, irmãos? Hã? Casa do pão. É isso aí, tá bem, irmã. Eu gostei dessa. Casa do pão. O pão vivo que desceu dos céus, veio de lá. Casa do pão. Nasceu em Belém. Então, olha só o que o Senhor vem cumprindo, hein? Ele vem cumprindo tudo. Não deixou de cumprir nenhuma das profecias. Tá? Vamos lá em Zacarias. Você está em Miqueias? Um pouquinho para frente aí. Passa por Naum, Sofonias, tal, de coisa, vem Zacarias. Zacarias capítulo 9. Acharam Zacarias? Está fácil. Quem estava em Miqueias para Zacarias é um pulinho. 9:9. Diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Está vendo aí? Olha, vírgula. Pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de... Então, irmãos, quando Jesus vai lá e fala assim, ó, vai lá e busca, entra na cidade, e vai lá e vê ter um jumento lá, pastando lá, me traga esse jumentinho aí, que é esse que eu vou entrar. Pobre e entrou no jumentinho. Ele estava cumprindo uma promessa, uma profecia de Zacarias, trocentos anos antes. Você vai falar assim, se Jesus era esperto, ele sabia que estava escrito aí e mandou buscar o jumento. Ele foi esperto, mas como é que ele ia nascer em Belém? Ele podia mandar antes de nascer? Ele podia mandar tantas outras coisas? Claro que não. Ele veio para isso, foi cumprido nisso, era o Messias, é o nosso Senhor e Salvador. Ele entra, né, na entrada triunfal de Jerusalém, montado num jumentinho. Que coisa! O cavalo na época, que era o cavalo dos reis, o cavalo dos poderosos, o cavalo era um sinônimo de força. Tanto é que o salmista diz assim, uns creem em cavalos, né? Outros tal, porque o cavalo era uma coisa considerada forte, o animal mais forte, o animal mais pomposo, o animal mais vistoso. Então, todo rei, todo aquele que era altivo, entrava a cavalo, naqueles cavalão bonito e tal. Aí vem um rei montado num jumentinho. Eu falei, mas senhor, por que jumentinho? Porque ele podia vir num cavalo, num pangaré, não precisa ser outro. Mas por que o jumentinho, né? Eu fui ver umas características do jumento, que é um bichinho aí muito popular no Nordeste. O famoso jirico, que eles chamam lá, como é que é o nome daquele negócio? Jegue, não é jirico é outra coisa. Jegue, né? Sei lá, um jeguinho, né? Que é um burrinho, é um asninho, é uma mulazinha, não é? Que característica tem ele, hein? Ele não é tão bonito igual o cavalo. Não é, nem chama a atenção. Nós lemos o 53 hoje, que o Jorge leu, e diz assim, ele não tinha nem beleza, nem nada. E ninguém achava bom olhar para ele. Você passa perto de um jeguinho e fala, jeguinho bonito, tal. Você nem olha para o coitado, está ruminando lá. Você não chama a atenção de ninguém. Mas ele tem mais força de um cavalo, irmãos. Ele carrega um peso descomunal. Nem os cavalões tão grandes têm força como ele tem, de carregar peso, né? E Jesus levou sobre ele todas as nossas mazelas, todas as nossas... Ele fala assim, tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, né, que é suave e leve. Porque o peso é ele que carrega. O jumentinho era toda a característica que Jesus estava mostrando ali naquele momento. Eu assisti num Globo, qualquer repórter, eu naqueles canais fechados, lá no Nordeste, aqueles burricos lá, eles vivem de comer espinho, irmãos. Tem uma planta lá que é só espinho. Eles queimam a planta e dá para o burrinho comer. Né? Coisa terrível. Quer dizer, ele é sofredor, ele não é bonito e ele carrega muito peso. Que característica interessante essa, né? Acho que tinha que ser um jumentinho mesmo, não é? Não podia ser um alazão daqueles todo cheio de frufru que não
sabe? Não ia adiantar nada. Porque não é pela beleza e pela formosura, irmãos. Deus não te olha a tua aparência, Ele olha o teu coração. Deus não olha para você esperando de você pomposidade. Ele espera olhar para você, ver você servo. E vou te dizer com tristeza ou não, sofredor. Né? Estava conversando com a Iressa, ela fala assim, tudo acontece comigo, tudo que é com você mesmo, minha filha. Nós somos meio jirico não, jeguinho do Senhor aqui. Eu pensei que não, eu tirei esse negócio de jirico. Nós somos tudo jeguinho do Senhor aqui, meu amigo. De vez em quando nós comemos um espinho que não é brincadeira. Ele vendo isso, Ele tirou de nós toda a carga e levou Ele. Sabe, amados, há tanta coisa que a gente pode ir na palavra, ir buscando, né? E Ele entra em Jerusalém, cumprindo a palavra que está lá em Zacarias 9:9. Quer ver? Agora vamos chegar um pouco mais para frente, mas lá em Salmos. Vamos lá em Salmos. Mais para frente eu digo nos acontecimentos. Salmo de número 41. Você vê que eu estou falando de Jesus só no Velho Testamento, hein? Salmo 41, 9. Diz o seguinte. Ele vinha falando aqui, né? O cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição dos seus inimigos e busca socorro em Deus. Esse é o título. Jesus também confiou em alguns que os traíram. Querem ver? 41:9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, não é qualquer amigo, é íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. De quem que ele estava falando? De Judas Iscariotes. Até meu íntimo amigo. Por que íntimo amigo? Porque um dos apóstolos tornou amigo dele. E por que ele confiava nele? Confiava ao ponto de deixar com ele o quê? A bolsa, a grana. Quem carregava o dinheiro que era arrecadado, sabe, irmãos? Porque naquela época, os apóstolos de Jesus viviam já da arrecadação. Tá? Então tem uns imbecis que falam assim, você é trouxa, você dá dízimo na tua igreja, sustenta lá aquela coja, aqueles camaradas para andar de Ferrari. Eu não tenho Ferrari, viu, irmãos? Andar de avião, também não tenho avião. Né? E andar, vai levando dinheiro para eles lá. Então eu deveria falar, se não tivesse uns trouxas lá naquela época, nem tinha consumado tudo e você não teria tido a salvação e nem a chance de ser salvo. Porque naquela época, eles também colaboravam. E o tal do Judas, não sei se ele é dono da JBS ou não, mas ele carregava a bolsa. Ele carregava a bolsa. Está me entendendo? Ele carregava a bolsa. Então Jesus confiava nele. A gente só deixa o camarada cuidar das finanças quando a gente confia. Senão, não. Tem gente que tem marido que não deixa a mulher nem pôr a mão no bolso dele, miserável, sabe? Que é um erro. Deixa eu dar uma pegada nessa aqui. Esse negócio de marido ter uma conta e mulher outra. Tem mulher aqui que não sabe qual é o salário do marido. Não sabe. Eu podia perguntar que você vai ver que tem. O marido não deixa saber quanto ganha. Sabe, amados? Isso não funciona. Se você é uma mesma carne, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma fé, não pode ser o mesmo bolso? Que confiança você tem na sua esposa? Ela é gastadeira, não sei o que. Ensina ela. Ensina, você é cabeça, você tem que ensinar. Fala, minha filha, se gastar mais do que isso, não vai ter. Ok? Mas ela tem que... primeiro que ela tem que saber quanto você ganha, para ela orar e agradecer a Deus. E pedir que você continue na porção. Isso é edificar a casa. Ela é orar pelo que você ganha. Então, amados, como é que é isso? Né? A mulher tem a conta... não, e tem marido que dá mesada para a mulher. Mulher, não é teu filho para você dar mesada? Que isso? Para com isso, irmãos. Isso não é bíblico. Não é bíblico isso. Ela não tem eira nem beira. Põe limite.
Ela precisa aprender. E tem o vice-versa também, é muito interessante, né? Tem mulher que rapa todo o salário do cara, porque senão ele vai gastar em bobagem. Vai gastar naquilo que não é pão. Então, aprende de um lado, aprende de outro. Sabe? Mulher que edifica, diz para o marido, você tem que ser dizimista. Porque ela tem convicção de que fazendo isso a casa dela é abençoada. O marido tem que ensinar a mulher a ser dizimista, os filhos a serem dizimistas. O meu filho ia na casa da avó dele, que ela dava 50 merréis para ele, para agradar ele lá, e 100 reais, e uma vez na vida, outra na morte, ela dava. Ele dizimava, desde pequeno. Desde pequeno. Ele dizimava o que ele ganhava da avó. E se tornou um excelente dizimista. E próspero, graças a Deus. Falando isso para a honra e glória do Senhor. Então, amados, nós precisamos ensinar e aprender também. Jesus tinha um amigo aqui, que ele confiava. Isso aconteceu literalmente com Judas. Isso estava lá em Salmos, irmãos. Muitos anos atrás, Jesus permitiu. E ele falou assim, olha o detalhe. A quem eu tanto confiava, que comia do meu pão. Quando Jesus fez a paz, ele pegou, ele falou assim, perguntaram para Jesus, quem é? Ele falou assim, aquele que eu der o quê? O bocado molhado. É? Olha como Jesus estendeu a Judas o amor. Olha como Deus deu a ele até o último minuto a chance dele não fazer aquilo que ele tinha que ser feito. Né? Ele pegar da própria boca e dar assim para ele. E ele não entendeu isso. Aí quando ele foi entregar, ele falou assim, o que tem que fazer, faça depressa. Faça logo. Para que fosse cumprida a palavra de Deus. Certo? Vamos lá no texto que o nosso irmão leu. Qual foi que ele leu mesmo, pessoal? Então abre lá. Abre lá. Deus sabe de todas as coisas. Certeza absoluta. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele morreria como um pecador, mas seria enterrado como um rico. Olha que interessante. Porque quando os homens morriam na cruz do Calvário, que eram malditos, eram ladrões, era a pior espécie da escória que morria crucificado, ele era enterrado separado, junto com os bandidos, junto com os malfeitores. Então eles não eram enterrados no cemitério normal, era uma escória que era enterrado separado. Ele estava para ser, eles quiseram sepultar Jesus nessa escória, mas vai lá, né, o José como é o nome do cidadão lá? De Arimateia, e fala assim, olha, eu tenho lá o túmulo lá, tal, e oferece o túmulo para Jesus. Era um rico, e ele foi enterrado lá, para que fosse cumprido o quê? O que estava escrito em Isaías 53, vamos lá? Isaías 53, a partir do 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca houve engano na sua boca, está lá em Pedro, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Então ele foi a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Todavia o Senhor agradou moê-lo. O Pai agradou moer a Jesus. Imagina nós. Fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quando naquele momento que eu falei para você, verá sua posteridade, prolongados os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, naquele momento crítico, não é? Agradou a Deus moê-lo. Ele não, mas o pecado que havia ali. Tá certo? Então, nós temos que agradecer a Deus e verificar que mais uma coisa que está lá, 740 anos lá antes em Isaías, é cumprido literalmente na vida do Messias. Ele foi enterrado, ele foi tratado como um malfeitor, mas enterrado junto com o rico. Não é isso? É para ser cumprida essa palavra. Querem ver mais um? Salmo 22, 18. Vamos botar no Salmo.
Vamos passear na palavra aí, vai. Fica preguiçoso não. Salmo 22. Esse Salmo 22 é uma benção. Salmo 22. 22, deixa eu ver o versículo aqui, tirar o óculos de perto aqui. Versículo 18. Eu vou ler um pouquinho antes. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. 17. 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. O que fizeram quando Jesus estava na cruz do Calvário? Aqueles soldados, aqueles que estavam lá, o que eles fizeram? Jogaram sorte pelas vestes de Jesus. Tá? Então, para se cumprir o que está escrito lá, você fala, mas Jesus já sabia, então ele ajeitou. Não, como é que ele queria saber que os camaradas iam jogar a carta ali para levar a roupa dele? Por que eles queriam a túnica de Jesus, né, irmão? Tem um filme aí que os católicos choram, chamado O Manto Sagrado. Ei, velho, quem é velho já lembra desse filme. O Manto Sagrado, né? Sagrado é o Senhor. O dia que nós pararmos de ficarmos idolatrando as coisas de periferia de Jesus, nós vamos viver muito melhor. Então é o manto. Não, tem igreja aí que vende a lasca da cruz, outros vendem a aguinha do Jordão, aqueles negócios. Para com isso. Parar com esse negócio. Ainda quando estão falando que é de Jesus, ainda menos mal, né? Mas estão vendendo meia do apóstolo, chapéu, fronha, cueca, sei lá o que vende mais desse cidadão. Parar com essa bobagem. Parar com essa bobagem. Eu tenho um salãozinho lá num bairro aí, que eu alugo para um cidadão, ele é crente. Diz ele que é crente. Não sei se ele é crente. Ele começa a trabalhar meio-dia, folgado, não sei o quê. Cheio de uma baboseira toda lá. E eu tinha que receber o aluguel dele, né? Fui lá para receber. Ele entra com uma rosa vermelha na mão, lá na lojinha dele. Abriu aquela hora, era meio-dia. Abriu. Ele falou, peraí, pera um pouquinho. A rosinha que eu trouxe da igreja. Pôs lá no copinho, lá a rosa. Eu falei, para que isso aí? Ele falou assim, é para prosperidade, o pastor falou para trazer aqui que vai abrir os negócios, tal. Eu falei, tá bom, vai pagar aluguel? Não tem para pagar aluguel, você pode voltar semana que vem? Eu falei, essa porcaria dessa rosa vai murchar e você não vai conseguir. Quem faz isso é Satanás, irmãos. Eu tenho experiência nisso. Quem engana o povo dessa forma é o diabo. Eu cheguei a ser prisioneiro dessas porcarias muito tempo na minha vida. Frequentava lá Umbanda, né? E o demônio que descia lá, ele fumava um charutinho, tal. Ele tinha uma coisa, ele fumava com a cinza para dentro, contrário. E não queimava a boca do miserável, da pessoa. Ele pegava tal, no final, está chovendo aqui. No final, peraí que molhou o óculos. No final da sessão lá, o toquinho do charuto que ele falou assim, vai lá na tua loja e põe lá. Quando você não vender nada, você vai lá e acende ele. Rapaz, eu ficava a semana inteira, não vendia uma agulha. Eu falei, mas caramba, que tá ruim o negócio. Acenda ou não acenda essa porcaria? Aí chegava lá, não punha na boca porque eu não fumo, não gosto de cigarro, tenho horror a cigarro, né? Às vezes a pessoa chega perto de mim para orar, fala assim, irmão, você precisa largar do vício. Deus revelou? Não, é o cheiro. Eu não fumo, então eu cheiro. A pessoa que fuma, cheira, fede um cigarro miserável. Então você não me engana, não é porque eu sou profeta, é porque eu tenho bom nariz. Mas eu não punha na boca, mas acendia aquela porcaria e punha lá, para ele exalar a fumacinha. Dava meia hora eu vendia. Né? Engraçado que eu me converti, joguei aquilo fora, joguei os cavalos de São Jorge fora, joguei tudo fora, aquela porcaria, e continuei vendendo. Você percebe isso?
que ele gosta de fazer-nos escravos. Mentira. A palavra diz que isso é prodígios de mentira. Não vai atrás disso. Nem do lado de lá, e nem desse negócio da rosinha, irmãos. Você quer ir próspero no teu comércio, no teu trabalho, você bate o teu cartão e fala, Senhor, me abençoa hoje aqui. Ou quando você abrir a porta do teu comércio, fala, Senhor, sou teu servo, estou aqui, quero ganhar com o suor do meu rosto aqui, me ajuda, Senhor. Me dá a vitória hoje que eu estou precisando disso aqui. Ora e levanta e entra. Faça isso, que você não vai precisar de charutinho, nem porcaria nenhuma. Você vai ver que somos dependentes do Senhor e Ele é fiel e verdadeiro para nos dar. Então, sabe, irmãos, é tudo essa parafernália. Então ele entrou com a rosinha, quer dizer, para com esse negócio. Para com esse troço. Jesus não está na rosinha, está no seu coração. A Bíblia diz isso, se Ele não estiver no teu coração, em outro lugar Ele não vai estar. Porque Ele não habita em nada que é feito por mãos humanas. Ele habita naquilo que Ele fez. E nós, eu, você, nós somos a melhor feitura de Deus. Ele quando fez o homem, Ele falou assim, eu achei muito bom. Nós somos a melhor feitura de Deus. E Ele habita naquilo que Ele fez. Ele habita no coração daquele que crê. Em outro lugar Ele não habita. Ele não habita em quadros, não habita em estátuas, não habita em patuás, não habita em corrente, não habita em papeizinhos, não habita em rezinhas. E crente, para de pôr no Facebook esse negócio de corrente, hein? Quebra a corrente, passa para 10, passa para 20, vai pregar para 10 que você faz a obra, e sábio você é. Para com essa bobagem no Facebook, correntinha. Não manda para mim essa porcaria. Toma cuidado de mandar para mim. Não manda não, tem uns caras de pau que mandam para mim isso aí. Eu vou te contar, viu? Dá vontade de devolver. Você não percebe que eu não falo nada? Nem o joinha eu ponho. Nem assim, nem assim. Eu ignoro. Corrente, crente fazendo corrente. Novena. Vai fazer centena no milhar que você ganha melhor lá no jogo de bicho, que esse novena. Ah, para com essa bobagem. Ou você é abençoado, ou você não é abençoado. Ou você crê. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, vírgula, crendo, o que acontece? Recebereis. Não está escrito lá que se você levar a rosinha, se você pôr o lencinho, se você... Pelo amor de Deus. Hoje eu estou só metendo o pau na família. Meu cunhado, esse que ficou viúvo hoje, ele tem uma deficiência porque ele sofreu um acidente. Ele estava namorando na Brasília dele, isso é mais uns anos, Brasília amarela. Ele estava namorando, veio um basculante, caminhão, deu uma enxampuletada nele, ele estava no portão da namorada. Né? Rebentou a Brasília dele e ele. Ele não fez nada, só bateu a cabeça, sei lá, e ficou em coma 40 dias. E se eu quisesse namorar, eu era namorado da Cecília ainda. Se eu quisesse namorar com ela, eu tinha que visitar ele lá, porque ela ia todo santo dia no hospital visitar ele. E eu ia junto. Eu ia lá, e nós entrávamos lá, debaixo do travesseiro dele, a gente achava santinho, achava rezinha, tercinho, e eu, modesta parte, eu faxinava tudo, arrancava, né? Tudo, e toda vez que a gente ia lá, tinha, sabe? Mas eu creio que nós estávamos numa quarta-feira, na igreja de Pinheiros, num culto de quarta-feira, e o apóstolo dizendo lá assim, aquele que está ao leito de morte, Deus falou que vai levantar. Agora, era na quarta-feira. Na quinta-feira, lá vai nós visitar o cidadão. Quando chega lá no vidrinho, lá no quarto que ele estava, lá, cama vazia. Essa aí começou, morreu. Eu falei assim, bom, espera aí. Ô, enfermeira, o cidadão que estava ali, o que aconteceu? Ela falou, foi para o quarto. Depois de 40 e tantos dias desacordado. Aí ele falou, desde ontem, né? Que ela falou assim, ele foi para o quarto. Naquele momento, eu prefiro acreditar na profecia do servo de Deus, que foi claro no culto de quarta-feira às 9 horas da noite, não é? Do que as rezinhas, do que o tercinho, do que os patuazinhos, tá? Aquele hospital me deu muito trabalho. A gente descia no andar,
E era o Hospital Santa Cruz, quem conhece, na Vila Mariana. Não sei se é assim ainda lá, mas você descia do elevador no andar, tinha a Virgem lá, porque é a Santa Cruz, né? E no pé dela uma Bíblia, né? Eu ia lá, a Bíblia estava em Salmos, estava Salmo 91, eu ia lá no Salmo 115, né? Tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam. E eu deixava no pé da estátua. Eu voltava no dia seguinte, estava no bendito do Evangelho. Eu ia lá, colocava Ezequiel 14, 18, tudo que é de idolatria, eu metia no pé da santa lá, e os camaradas, olha como eles sabem, eu ia lá, não estava mais, já tinha virado para outro. Eles não querem fazer, olhar e falar, alguma coisa não está batendo. Está me entendendo? Olha para baixo e olha, não está batendo o que está escrito aqui com o que eu estou vendo. Mas eles mudavam. Sabe, irmãos, ou você crê num Deus que você não vê, mas sente, ou você crê num Deus que você não apalpa, mas você sente que Ele te ajuda e te guarda, ou a tua fé é vã. Ou você não crê que nós morremos e vamos ressuscitar. Para que eu estou pregando aqui? Para essa vida é curta, para aquela lá durou 53 anos só. Ou nós cremos que nós vamos para uma vida eterna, né? Quando Jesus fez essa promessa, eu vou para meu Pai, vosso Pai, e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Às vezes a turma fica atrás é bom você estudar a Bíblia, tudo isso, mas não se apegue muito nessas coisinhas. Você, pastor, eu quero saber, a gente morre, fica numa sala de espera, a gente morre, acontece não sei o quê, a gente morre imediatamente, a gente morre, o que acontece? Eu falei, sabe que eu não sei, irmão? Não morri ainda. Mas eu prefiro acreditar em Jesus, que Ele disse assim, aonde eu estiver, vós estejais comigo. Se Ele estiver na sala de espera, é para lá que eu vou. Se Ele estiver no céu, é para lá que eu vou. Se Ele estiver nas nuvens, é para lá que eu vou. Se Ele estiver sentado do lado do Pai, deve ter uns lugarzinhos, nós vamos lá. Porque aonde Ele estiver, aquele que crê, estará com Ele. Ponto. Creia dessa forma, você não vai errar. Você pode não ser um exegeta, um grande ensinador da palavra, um grande teólogo, não precisa ser. Basta ser um crente em Jesus Cristo, que aonde Ele estiver, você estará com Ele. Pai, aquele que o Senhor me deu nas minhas mãos, de maneira nenhuma os lançarei fora. Está certo? E foi para isso que Ele morreu, para que você estivesse com Ele. Vamos mais uma aqui, duas e vamos terminar. A palavra de Deus diz que Ele viria para salvar tanto judeus como gentios. Onde está isso? Vamos lá em Isaías de novo. Vamos terminar. Tem mais um monte aqui para frente, mas vamos terminar nessa. O tempo já foi. Isaías 49. Isaías 49, versículo de número 6. Diz assim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quer dizer, Jesus veio para todos, até as extremidades da terra. Jesus veio para todos. Tá? Toda língua confessará e todo joelho se dobrará, para dizer que Jesus Cristo é Senhor. Tá? Tem outros tantos, mas o que eu quis mostrar para vocês hoje? Que tudo Ele veio para cumprir e cumpriu. O que restou para nós? Muita coisa para fazer? Filho meu, dá-me o teu coração, obedecei as minhas palavras, não é? Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, está escrito lá, não é? Esse será salvo. Ele já fez tudo, irmãos. Nós temos uma coisa tão pequena de crer. Mas erramos, voltamos a errar, voltamos a errar. Ah, pastor, mas você pregou que quantas vezes cair o justo, o Senhor o levantará. Mas será que você cai por um erro de sempre mesmo, você já passa a ser justo? Não. Tem um momento que é um limite. Né?
E você tem que estar dentro desse limite. Buscar o acerto, buscar esse compromisso. A hora que o diabo começa a tentar, você sabe a hora que você recebe a tentação. Sabe? Aquele que gosta de ver as coisas, os olhos são aguçados para as beldades ou qualquer coisa, ele sabe a hora que ele está sendo induzido. Quando você entra na porcaria de um computador para ver porcaria, você sabe. Né? Você fala, só essa vez, será que não vai ser a última do limite? Ah, Deus é ilimitado. Não é não. Ah, mas quantas vezes eu vou perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Quanto dá isso, hein? 490, é isso? Não. É? 449? É. Vai 470 se fosse 10. Né? 400 e? Que seja. Está vendo? Nem sabemos. Será nós que somos um pouquinho mais velhos aqui, será que já não pecamos mais do que 490? Tem nego que está na 3.000 caquerecada já. Passamos do limite já. Embora ele seja muito grande, hein? Toma cuidado para não passar do limite. Toma cuidado para estar dentro das coisas de Deus. Faz um propósito de zerar isso hoje. De mudar. Irmãos, quando você está meio nervosinho e tal, é bom você ir no hospital ou você ir fazer um enterro. Você sai de lá mudado. Você sai de lá com vontade de acertar. Você sai de lá temeroso que você pode ser o próximo. Você sai de lá, sabe? Porque assim, quando está morrendo os mais velhinhos, você fala, está longe ainda, né? Mas quando você vai em enterro de amigo de escola, você fala, opa, está batendo na trave. Está perto, meu, passou raspando. Todo mundo tem um momento, porque Deus colocou o fôlego de vida e Ele tira a hora que Ele quiser. Certo? Eu penso dessa forma, que Ele é tão misericordioso, que eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre toda a profecia da tua vinda, tudo que o Senhor fez, mas eu tenho que chegar numa conclusão para eles, e o que eu vou falar? Ele vai falar que sempre há essa chance de você começar de novo e mudar, de você entender que Ele veio e cumpriu tudo no teu lugar, mas Ele deixou uma parte para nós fazermos. A parte dele já está feita, agora falta a nossa. É um compromisso, uma aliança, né? Você casa, põe uma aliança e chega lá e fala, olha, eu trabalhei o dia inteiro, mas faz uma jantinha aí. Cada um, né, tem o seu dever. É uma aliança, é uma só. Mas temos os deveres. Deus tem isso daí. Deus é Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem uma função. O Pai está o perdão, Jesus a salvação, e o Espírito Santo o consolo e o convencimento do pecado e do... Cada um tem uma função, embora seja um Deus triuno. Deus fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Orar sem cessar, buscar entender a palavra. E melhor, que irmãos, se nós obedecermos, nós vamos ser bem-aventurados, isso quer dizer felizes. Se nós obedecermos, vai ser bom para nós. Não é aquele camarada que obedece e fala, eu tenho que obedecer porque eu estou ganhando um salário. Não, nós obedecemos e é prazeroso. Bendito o varão que medita na palavra de Deus de dia e de noite. De que forma? Com prazer. Então as coisas de Deus são prazerosas, né? Você não precisa encher a lata, encher o caco, para você estar feliz. Você é um salvo. A alegria dos salvos tem que estar na tua vida. Você não precisa ir para a balada, né, e se degradar lá, sendo que você pode vir à igreja, ser batizado no Espírito Santo e sair andando nas nuvens, irmãos. Sabe? É prazerosa a obra. Por isso que são bem-aventurados. Até os que choram são bem-aventurados. Os que sofrem por amor do meu nome. Aqueles que são afrontados.
Sabe, amados? Paulo orava para o Senhor por 3 vezes. Ele falou: Senhor, por 3 vezes eu tenho orado, esse espinho da carne, né? É como se fosse Satanás a me esbofetear. Nós levamos bofetadas todos os dias. O Senhor diz assim: dá a outra face. O que é dar a outra face? É ataque aqui? Não. Dar a outra face é suporta. Suporta, porque uma hora o diabo cansa. Ele vai tentar 1, 2, 3, depois ele vai desistir e vai para outro. Porque aquele que permanece é o que vence. Mas você tem que mudar. Você tem que tomar uma atitude dentro do teu coração. Você tem que entender isso e aceitar isso e falar: isso é bom para mim. Eu só posso passar fé para você aqui se você quiser essa fé, se você entender que essa fé é boa para você. A palavra de Deus diz que nós semeamos a semente, mas uma semente cai em boa terra e ela produz. Outra semente cai na pedra e ela não produz. Se o seu coração tiver de pedra hoje, ela não vai produzir nada. Mas se o seu coração veio hoje contrito aqui, por algum motivo, à espera de um milagre, Deus não vai desprezar um coração contrito de maneira nenhuma, e vai alcançar você naquilo que você precisa. Estou falando tudo isso para você entender que depende de nós, não mais do Senhor. Depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. E para nós obtermos todas essas benesses do Senhor, primeiro a certeza, né? Ele diz assim: o que vier a mim. Nós temos que dar um passo de fé. Nós temos que ir em direção do Senhor. Nós temos que tomar uma atitude. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você falou essa semana? O que você despejou? Será que Jesus estava no meio disso? Às vezes sim, muitas vezes não. Mas Ele dá uma chance. Você não veio aqui hoje por acaso. Ele te dá uma chance linda, uma chance maravilhosa, de você dizer: Senhor, eu não vou fazer mais isso não. Hoje eu quero acertar. Hoje eu quero me redimir. Hoje eu quero mudar. Hoje eu quero renovar. Hoje eu quero transformar. Não tem um hino desse aí? Vamos cantar esse hino no final, né? Então, é para isso que Deus veio aqui hoje. É para isso que você está aqui hoje. É para mudança, irmãos. Mas não só da boca para fora, não. É você tomar uma atitude verdadeira, sabe? Verdadeira. Aquele ladrão na cruz tomou uma atitude verdadeira. Ele não precisou falar línguas estranhas. Ele não precisou ficar fazendo oraçãozinhas. Ele só virou para o Senhor e falou para o outro assim: por que você está falando isso? Nós erramos. Olha o convencimento do pecado e do juízo. Ó. Nós erramos, mas Ele, que mal Ele fez? Isso é o Espírito Santo de Deus, fazendo com que ele entendesse o pecado e o juízo, que ele era réu. Ele era portador daquele problema, daquela situação. Mas Jesus não. E Ele estava lá. Nós podemos fazer muitas coisas erradas, mas se o nosso coração estiver no Senhor, Ele está ali. Não para compactuar do teu erro, mas esperar de você uma atitude como a do ladrão, né? Ele não tem, mas nós merecemos, mas Ele não, mas Ele está aqui. Ele não precisava estar lá, mas estava lá, na mesma situação. Mas esse ladrão vira para Jesus e fala assim: Suricalabás. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Será que você está afim de dizer para o Senhor hoje: Senhor, lembra de mim, quando o Senhor estiver no paraíso? Será que você está afim de transformar mesmo? Será que você está afim de mudar? Porque se você não tiver, você não vai levantar, porque você vai ser um hipócrita, e o hipócrita Deus vai vomitar. Mas se você tiver, se você tiver no teu coração ainda um pouco de fé, pouquinho, do tamanho de um grão de mostarda, é isso aqui, ó.
É um alpistezinho assim. Se você tiver um pouco ainda, você vai transformar a sua vida hoje. Eu creio nisso. Sem alardes, sem precisar pular, aviãozinho, sobe e desce, não precisa disso. É só confessar para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim, eu sou pecador, eu mereço passar pelo que eu estou merecendo, mas me alivia, Senhor, porque eu creio. Transforma a minha vida, renova a minha vida. Há alguém que deseja ter esse compromisso com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, entenda que é consigo mesmo, é com você mesmo o compromisso, não é comigo. Eu só estou falando aqui para ser um instrumento a te levar a isso, mas é você e Deus agora, é você e o Senhor, é você e o teu Salvador, é você e aquele que está ávido a fazer de você, tirar de você os trapos de imundícia e colocar em você vestes mais alvas do que a neve, chamadas vestes de salvação, né? Se você está nessa situação, ou se você nunca aceitou esse Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso hoje, primeiro quero falar com esses que nunca tomaram essa atitude de aceitar esse Senhor e Salvador na sua vida. Eu não conheço todos, pode ser que você nunca fez, ou quando fez não estava ciente do que estava fazendo, fez na emoção, fez no empurrão, fez...